Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Vamos novamente para o nosso estudo. Vamos para o nosso bate-papo, nosso debate a respeito da Palavra de Deus. Hoje quero trabalhar um tema sobre se o crente da igreja hoje passará ou não a grande tribulação. Você tem as suas ideias, seus pensamentos, tem seu conhecimento. E deixa você. A Igreja do Corpo de Cristo hoje, fundada pelo apóstolo Paulo, passará a grande tribulação ou não? Venha conosco. Eu sou José Maria, sobre o nosso canal, o Pregador da Cruz, sobre o tema Falando a Verdade para os Tempos dos Fins. Venha conosco e, como estou dizendo para você, o teu like é de muita importância. Com like, você sabe que o YouTube vai jogar para frente esse nosso conhecimento, nosso estudo. E outras pessoas poderão se beneficiarem e conhecer a Palavra de Deus em profundidade. Conhecer a verdade, que é Jesus, pela Palavra, pela Bíblia, e conhecer sem rodeios, sem meias verdades, mas direto no ponto, falando a você, a teu coração, para que você que vai me ouvir também lhe faça uma pergunta sugestiva para você, para pensar, analisar. Se você partir hoje desta terra, os mortais partem. Hoje já partiram muitas pessoas na terra e deram adeus a este mundo. Nós partimos, nós temos nosso tempo. E eu pergunto a você, você tem certeza absoluta em seu coração que você, quando partir deste mundo, você vai para os céus com Deus? Em que está baseada, a segunda pergunta, no que está baseado a tua salvação? A tua ida para os céus? Está baseado em quê? No que você acha? Em coisas? Boas obras, bondade, cultura, tradições, religiosidade ou na cruz de Jesus Cristo? Quero passar para você que você não vai entrar nos céus de Deus se você não abraçar a fé no Senhor Jesus. Porque está escrito na palavra de Deus. Porque pela graça de Deus, sois salvos. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então seria, Efésios 2,8 fala para você, venha para Jesus, porque você é muito importante para Deus. Direto no assunto, vamos então começar. Eu vou ler um texto para você, você vai acompanhar comigo. Você vai acompanhar na sua Bíblia em casa, e você vai fazer a sua análise, a sua observação. Não estou aqui falando sobre teologia. Não sou teólogo. Sou formado em educação cristã, em teologia, mas não sou teólogo. Não me detive a minha vida em trabalhar em minúcias, em detalhes de hermenêutica, exegese, não. Eu trabalho pela palavra de Deus, dentro das dispensações da palavra de Deus. E para o seu entendimento, existe na Bíblia as dispensações de Deus, que seriam tempos que Deus estabeleceu, mensagens para que pessoas, povos pudessem entender a sua vontade. Pois bem, vou passar para você aqui rapidamente as dispensações. Dispensações da inocência de Adão e Eva no paraíso, sem pecado. A dispensação da consciência, começando em Gênesis 3, quando Adão e Eva pecaram, absorvendo para eles o pecado original em suas vidas, e foram expulsos do Jardim do Éden, adquirindo a consciência do pecado.
adquirindo a consciência, o entendimento do bem e do mal, da qual nós somos oriundos. Na sequência, vem a dispensação do governo humano, estabelecida em Noé, capítulo 9, capítulo 9, capítulo 5, capítulo 9 de Gênesis, onde Deus estabeleceu em Noé a verdade máxima, a lei de Talião. Quem derramar seu sangue do semelhante, quem derramar o sangue do semelhante, o seu sangue será derramado. Então, então aí está a dispensação do governo humano, a terceira dispensação. A quarta dispensação é da promessa, feita com Abraão. Antes era Abrão e a sua esposa era Sarai. Mas Deus transformou o nome deles em Abraão, pai de todas as nações, e Sara, princesa, a mãe das nações. E dali estabeleceu, então, de Gênesis 12, a promessa a Abraão. Ele disse para Abraão, em Gênesis 12, versículo 1, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teus pais, e vem para uma terra que lhe mostrarei. Então ele fala que ali Abraão seria frutífero, multiplicaria, cresceria, e ele fala assim, então, todas as nações serão benditas em ti. Mas não em Abraão, no que viria de Abraão, que seria de Abraão, da semente de Abraão, que foi o Messias, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Depois da promessa veio a lei mosaica, baseado no livro de Êxodo, capítulo 19 e 20, os livros de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e assim por diante. Os profetas, maiores e menores, reis, profetas, sacerdotes e tabernáculos, assim por diante. A lei, Deus estabeleceu ali. Deus chamou o povo de Israel para ser um povo santo, exclusivo de boas obras. Gênesis 19, versos 5 e 6. E aí, depois, mais para frente, veio a dispensação da graça de Deus. Deus estabeleceu a dispensação da graça de Deus, dando essa dispensação para o apóstolo Paulo, do qual ele diz lá em 2 Coríntios, capítulo 12, se tal homem não sei, se fora do corpo não sei, se no corpo não sei, fui arrebatado ao paraíso, ao terceiro céus, para ouvir palavras inefáveis, das quais aos homens não é lícito falar. Da sua época, não era lícito falar porque não haveria entendimento. Ele ouviu palavras inefáveis. Então Deus estabeleceu em apóstolo Paulo a fundação da igreja do corpo de Cristo, é uma igreja que foi predestinada, eleita, justificada, santificada, predestinada, reconciliada, e que fala então que é uma igreja que Deus a elegeu antes da fundação do mundo. Antes do universo existir, Deus elegeu essa igreja, baseada em Efésios, capítulo 1, versículo 4, e mais outros versículos. Pois bem, e depois então veio a última dispensação, que é a dispensação do reino, onde o Messias vai estabelecer o seu reino na terra por 1000 anos, e vai ser um reino de fato, de paz e segurança para todas as nações. Está lá essas profecias, nos profetas maiores, profetas menores, está nos evangelhos, está no livro de Atos, uma parte, está também nas epístolas gerais e também no livro do Apocalipse. Isto é as dispensações que eu passei para você. 7 dispensações para nosso conhecimento e entendimento. Pois bem, agora eu quero passar para você o que de fato, sobre o tema que eu falei. Se a igreja do corpo de Cristo, se os crentes em Jesus Cristo hoje, do corpo de Cristo atual, a igreja é composta de crentes em Jesus Cristo, do primeiro século, começando com o apóstolo Paulo, até hoje, vai passar a grande tribulação. Vamos ler para o texto, vamos entender a profundidade desse texto. Que aí você vai fazer sua análise, você vai
lê a palavra em oração e vai entender a profundidade da verdade de Deus para você. Ok. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, uma carta mandada para Tessalônica. Tessalônica também é uma região hoje ali perto de Montenegro, ali, é acima da Turquia, né? O lado esquerdo do mar, Mar Negro, acima da Grécia, né? Então, a Tessalônica, e realmente ele falou aqui. O versículo que ele fala os versículos, o primeiro versículo ao versículo 3, ele fala a respeito do que vai acontecer na grande tribulação. E é a proposta hoje. Essa proposta hoje, o povo está desejando essa proposta hoje. A sociedade está querendo a paz e segurança. O mundo quer a paz e segurança. As nações querem paz e segurança. Os movimentos pró-anticristo, o movimento pró um só governo, pró unificação, pró uma só moeda, uma só religião, pró um só governo, está chegando. E aqui então o apóstolo Paulo fala assim: mas irmãos, versículo 1 de capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, mas irmãos, acerca dos tempos das estações, uma linguagem muito judaica, né? Tempos e estações, não necessitais de que vocês escrevam. Não preciso escrever para vocês normalmente, porque já ensinei vocês. Já passei para vocês de estudo. Já estudamos juntos já. O apóstolo Paulo falou para a igreja de Tessalonicenses, para os irmãos lá. E fala assim: porque vós mesmo sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão da noite. Dia do Senhor. Que dia do Senhor é esse aqui? É o dia do Senhor que será quando ele vier, onde todo olho verá. Nas nuvens. E quando fala lá em Mateus 24, fala que o sol não dará a sua luz. Haverá um eclipse solar. A lua também se transformará em sangue. O eclipse lunar. E os firmamentos dos céus, as estrelas cairão. E haverá então manifestações poderosas na terra. O dia do Senhor virá com vingança, no clangor da sua voz, para trazer julgamento às nações. O dia do Senhor. Após a grande tribulação, após o último dia da grande tribulação, quando então o anticristo e o falso profeta foram presos e lançados vivos no lago de fogo junto com Satanás e os demais demônios. E aqui então fala que aparecerá nos céus o sinal do Filho do Homem, Jesus Cristo. O dia do Senhor virá como ladrão da noite. Por que ele fala essa linguagem ladrão da noite? Porque ladrão da noite, ladrão que é ladrão, infelizmente, é a linguagem, ele vem de noite sorrateiramente e as pessoas não sabem quando ele virá. Quando ele vem, ele entra, rouba e sai. Ele não manda aviso, ele é sorrateiro, ardiloso, é maligno. Então ele fala assim que então a linguagem que é ladrão chega e rouba e sai, ninguém percebeu. Jesus virá repentinamente falando para a terra. E aí então haverá as manifestações, ele vai então colocar seu domínio, o seu trono lá em Jerusalém, em cima do Monte das Oliveiras, e reinará por 1000 anos. Ele continua então, Paulo: pois que quando disserem a paz e segurança da grande tribulação, porque haverá 7 anos, nos 7 anos de paz de tribulação, 7 anos de pacto de paz, devido ao que aconteceu antes de começar a grande tribulação, antes de o anticristo se manifestar, como falei para você já, a guerra de Gog, que vai ser um abalo para a humanidade, e depois o arrebatamento da igreja, o capítulo de Cristo, será também outro abalo, mais forte ainda, e deixará o mundo realmente de cabeça para baixo, num caos tremendo, num pavor tremendo, num desespero tremendo, numa situação assim, totalmente crítica a humanidade vai estar, e o anticristo levantará para dizer que então eu tenho a proposta para vocês de paz e segurança para um período de 7 anos, e aí então o mundo vai abraçar, o mundo vai dar de mão beijada para ele o domínio, para ele reinar
na terra, então, por um período de 7 anos, literalmente falando. E aqui, então, fala que ele vai fazer 7 anos de pacto. E na metade de 7 anos ele vai cessar, porque ele é Satanás encarnado nele. Ele vai querer realmente que a mensagem do reino, no seu reino de Satanás, venha crescer e o dele venha cair. Ele vai cessar na metade de 7 anos, vai soltar uma perseguição jamais vista. E realmente que ele fala então, que ele fala assim, ó, então ele sobrevirá a eles, aquelas pessoas que confiavam no Anticristo, que entregou o seu coração para o Anticristo, que esperava nele aquele homem, aquele líder mundial que traria de fato a paz e segurança para o mundo, sem guerra, sem confusão, um mundo realmente de paraíso para todo mundo, de uma esperança eterna para todo mundo. Então fala que haverá uma repentina destruição e como de dores de parto daquela mulher que está com dor de parto, que grita, geme. Ele fala então que de maneira nenhuma alguém escapará desta perseguição aqui. Tá certo? Isso é a grande tribulação. Agora você pega o texto na sequência, porque isso é um texto, um contexto anterior do que eu quero passar o tema, se a igreja vai passar ou não na grande tribulação. Agora eu pegar o texto de fato que Paulo fala sobre confirmando que a igreja não vai passar a grande tribulação. Isso é fundamental, isso é importante. Não é teologia, não é debates dentro de uma sala com youtubers, com um podcast, não é algo sensacionalista, não é algo realmente que vai trazer impacto, para trazer curtida, trazer visualizações, trazer o que for, trazer holofotes, não. Verdade bíblica tem que ser falada, sem contestação. Contra fatos não é argumento. Paulo fala em 2 Coríntios, nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Então o texto de Paulo falar, ele fala assim, mas vós, irmãos, a igreja de Tessalônica, a igreja que viria depois de Tessalônica, a igreja, o corpo de Cristo hoje, a igreja verdadeira, que adora a Deus em espírito e verdade, a igreja que ora, que busca a tua face, que lê a palavra, estuda a palavra, que prega a palavra, que vive a palavra, que dá um testemunho na sociedade pecadora hoje, que é o sal da terra, a luz do mundo, que é realmente o bom perfume do Senhor Jesus Cristo. Esta igreja, ele fala aqui então, ele está dizendo para essa igreja aqui, vós irmãos, já não estáis em trevas, porque está em Jesus Cristo, para que aquele dia, olha só, o dia qual dia? O dia que sobrevirá a eles a grande tribulação, quando Satanás vier realmente destruir eles, e depois virá o Messias, em seguida, numa sequência de destruição, e depois virá o Messias para a terra, porque o Messias vai trazer paz e segurança. Ele fala aqui, ó, para vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque, na verdade, o mundo quer paz e segurança, mas não consegue. Ele fala assim, então, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Ele fala assim, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Ele continua falando, porque os que dormem, e os que bebedam, se bebedam de noite. E aqui está. Os ébrios bebem de noite. E é fato isso aí. Né? As orgias acontecem à noite. As loucuras das orgias, prostituição, adultério, fornicação, homossexualismo, essa bandalheira do mais profundo inferno começa de noite. Então aqui está. E esse aqui, o dormir, ele fala numa sua carta aos Romanos, uma carta muito importante, ele fala no capítulo 13 sobre esse assunto do dormir para a igreja. Ele fala assim, ó, a noite é passada. A noite é passada, ele fala assim, visto, digo, conhecendo o tempo, já que é hora de despertarmos do sono. Ele fala aqui, ó,
conhecendo o tempo hoje, o tempo dos fins, que já é hora de despertar do sono, a igreja de Roma. E essa carta é viva, fala para hoje, a igreja também, é tempo de despertar do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós quando aceitamos a fé. E aqui ele fala então, não dormamos, pois como os demais, mas vigiemos, sejam sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, os que se embebedam de noite. Ele fala assim, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, seria que tenha lucidez, clareza, que está enxergando bem, está ouvindo bem, está entendendo bem, está caminhando, está sóbrio, no dia a dia, caminhando, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. E essa é uma das armaduras que Paulo usa lá na igreja de Efésios, né? A respeito das armaduras. Né? Então ele fala aqui, uma delas é a couraça da fé. Lá ele fala escudo da fé. O escudo da fé para apagar todos os dados informados do maligno, todos os dados de Satanás, o escudo da fé, a fé na pessoa, vai então destruir. Ele falou também capacete da salvação, aqui, ter a certeza da salvação, ter a esperança aqui, ter confiança aqui, ter a paz que sou salvo e vou para os céus com Deus, porque Deus me deu salvação, eu tenho esse entendimento e a luz de Cristo me brilhou e vou para os céus. Minha segurança, né? Capacete da salvação. Ele fala assim então que porque Deus, versículo 9, o texto-chave, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiamos, quer durmamos, vivamos juntamente com eles. Pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então aqui o texto central desse tema aqui, desse texto que eu li, está baseado aqui no versículo 9 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Porque Deus não nos destinou para a ira. E qual ira é essa aí? A ira de Deus que vai cair sobre a humanidade. Porque você sabe que hoje a salvação está sendo pregada ao mundo todo. A Bíblia é pregada no mundo todo. Fiquei sabendo, agora li recentemente ouvi recentemente uma pesquisa que foi ano passado, em 2022, para cá, 2022, pelo tempo do Covid lá, para cá, o governo da China, ele tirou o nome de Deus das redes sociais. Isso ele tirou, porque são os fins dos tempos. E as nações estão conglomeradas, estão reunidas para estabelecer um império que eles entendem, eles estudam, analisam, que é um império de paz e segurança para eles eternamente. Eles vão fazer uma nova terra, um novo tempo na terra, e haverá uma terra de muita paz e segurança, segundo os princípios e preceitos da nova ordem mundial, dos Illuminatis, e o grande Messias dele é Satanás, da qual eles não acreditam, porque eles estão cegos. Lembra que eu falei para vocês? Eles estão cegos. Lembra a mensagem no vídeo de ontem? Se você assistir o vídeo de ontem, eu falei que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória do Senhor Jesus em suas vidas. Em outro lugar, li também que Satanás enlaçou eles, amarrou tais pessoas, está subjugando eles para que eles não façam a vontade de Deus, mas sim a vontade de Satanás. E somente no sangue de Jesus, é somente quando Deus produz na pessoa o arrependimento nela, então aquela cegueira, aquela escama dos seus olhos cai, aqueles laços que Satanás o prendeu são quebrados, e ele passa a se libertar, e passa então a ter a vida eterna em Jesus Cristo,
entendendo a mensagem da cruz, abraçando Jesus, abraçando a mensagem da cruz, e caminhará com Jesus, santificado, purificado para a vida eterna. É como aquela pessoa que Jesus, quando desceu do barco em Genezaré, e desceu do barco, logo veio ao encontro dele uma pessoa endemoniada. E aí então ele repreendeu aquele demônio e disse para Jesus, que ele perguntou qual é o teu nome, ele falou, Legião, porque somos muitos. E ali então foi que ele libertou aquela pessoa daquele demônio, os demônios saíram dele, ele ficou ali recuperado, deram roupa para ele ficou ali, se recuperou, se alimentou e foi liberto daqueles demônios. Só o poder de Jesus pode fazer isso aí. Ninguém mais pode fazer. Porque ele que conhece a verdade que Deus tem para a sua vida, que é a cruz dele. E a esperança eterna está na cruz dele. Ele morreu para nos dar a vida eterna. Então aqui fala que porque Deus, que é fiel e justo, não nos destinou quem? A igreja, o corpo de Cristo, para o grande dia da ira. Então a igreja não vai passar a grande tribulação. Não vai passar por aqui, está dizendo aqui, ó. Porque Deus não nos destinou para o dia da ira. E qual será esta ira? A grande tribulação. Onde Deus vai julgar as nações. Todas as nações serão julgadas na grande tribulação. Quando você tiver um tempo, você pode ler com paciência o livro de Apocalipse. Você vai ler do capítulo 5 até o final, você vai ler, você vai ver lá sobre as 7 taças, 7 trombetas, 7 selos. Ali fala claramente, explicitamente, sobre o julgamento de Deus sobre as nações. Daqueles que, quando li para vocês aqui, já falei para vocês esse texto aqui, o apóstolo Paulo fala aqui no segundo livro dele, a igreja de Tessalonicenses, ele fala aqui, esse julgamento está embasado aqui nesse aqui, ó. Nesse aqui, ó. Ele fala assim que esse cuja vinda do anticristo é segundo o poder de Satanás, com toda a artimanha e habilidade de Satanás, eficácia de Satanás, habilidade, destreza de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios de mentira. Ele vai aparecer com essa tríplice coroa em suas mãos, para enganar e engodar as nações, com essas três habilidades. Ele vai ter poder, ele vai ter sinais, ele vai ter prodígios de quê? Da verdade? Não, da mentira. Ele vai engodar a humanidade. E fala assim, ó, e com todo engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Esse engodo aqui, esse montante aqui, fala assim, por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam, acreditem a mentira. E depois que eles abraçarem a mentira, pelo engodo de Satanás, que virá com eficácia, com poder, com sinais, prodígios de mentira, quando eles abraçarem essa causa e quando a operação do erro tomar corpo neles, nas nações, governantes, autoridades intelectuais, popstars, músicos e grandes e pequenos, nações estarão totalmente já engodados, amarrados nesse ciclo do mal. E aí, então, já Deus lançando sobre eles esta operação do erro, para que creiam na mentira. Aí, então, fala assim que para que todos, esses tais que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, sejam julgados, condenados, junto com o anticristo, junto com
o falso profeta, Satanás, e seja lançado num lago de fogo. Por quê? Eles vão receber a marca da besta, na mão direita ou na testa. Porque o próprio Deus, você vê, quando você vê aqui, meus amados, é algo assim, muito pesado. Quero terminar aqui. Mas é muito pesado, que fala assim que, aqui fala que, por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Hoje Deus concorre por você, por sua família, pela humanidade, chamando-a para abraçar a fé no Senhor Jesus Cristo. Hoje Deus concorre. Nesses 2000 anos, depois da cruz de Cristo, Ele concorre com a humanidade, lançando pregadores, para que abracem a mensagem da cruz, a esperança eterna. Venha para Jesus Cristo, aceite teu Filho Jesus Cristo como único, suficiente Salvador de sua vida. Deus concorrendo, chamando, dando condições necessárias para que pudessem ter a Bíblia, a palavra de Deus, nas suas mãos. Essa Bíblia aqui, ó, nas suas mãos. Essa Bíblia que já foi queimada várias vezes por vários governantes de reinos passados, nações passada, presente. Exemplo está aí agora, a própria China, governante da China, eliminando o nome de Deus nas redes sociais, para o povo chinês não ter acesso. Então, isso é uma ofensa para Deus. Isso é uma demonstração clara que eles não querem Deus no comando de suas vidas. Eles não querem Deus no comando de suas nações. Então, o próprio Deus vai lançar sobre essa humanidade, que ficará depois do arrebatamento da igreja, que não passará a grande tribulação, baseado no texto que eu li. Então, Deus vai lançar sobre eles a operação do erro. Então, meus amados, para você, a igreja, o corpo de Cristo, não vai passar, em hipótese alguma, da grande tribulação. Ela vai ser arrebatada antes da grande tribulação, para a honra e glória do Deus eterno. Que Deus te abençoe e até nosso próximo vídeo.